Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zoton Cult e sejam bem-vindos a mais uma série do quadro Resenha Super Sentai. E a série que eu vou falar a partir desse vídeo será Seijou Sentai Gingaman, que foi exibido lá no Japão entre os anos de 1998 e 1999 e que foi adaptado aqui para o ocidente como Power Rangers Lost Galaxy de 1999. Bem, antes de falar sobre o primeiro episódio, aí tem que explicar o nome da série, né? Como fiz nas outras séries, né? Explicar aí o nome da série, né? Enfim. Aí Seijou, na verdade são duas palavras. Né? Sei significa estrela, Ju significa monstro, fera, animal, bicho, tá? Aí no contexto seriam feras estelares, que parece na legenda, vai parecer feras galácticas, né? Por causa da versão americana, que lá são feras galácticas e tal. Enfim. E aí, né, Sentai, que significa esquadrão, sabe muito bem. E aí Gingaman, né? Ginga significa galáxia. Então aí, traduzindo literalmente, seria assim o título, né? Esquadrão das Feras Estelares dos Homens Galáxia. Enfim. Então aí vamos para o primeiro episódio, né? Na verdade, né, o capítulo 1, né? As espadas lendárias. Enfim, aí começa uma narração, né? Aí fala o seguinte, né? Aí a narração fala. Começa lá, né? É uma luz brilhante, uma floresta linda e cheia de vida. Pode um cenário tão belo guardar uma passagem para outro mundo? Onde essa passagem poderia estar? Enfim, tá lá na floresta, né? E aí tem lá, né, um cara lá e seu filho, né? Eles estão lá. E aí o cara lá se chama Haruhiko e, né, o seu filho se chama, né, o garotinho se chama Yuta. Enfim. E aí, né, o Haruhiko ele tá desenhando ali, né, ali seria, né, um personagem que vai ser apresentado em breve, né? Enfim, fazer um desenho, né? E aí, né, o Yuta fala, né? Pergunta, são roupinhas que voam, né? E aí o Haruhiko fala, né? Que algumas pessoas viram quando, né, ele era criança. Aí vai que a floresta, né? Lá, né? Guarda que pode ser chamar, né, a última lenda da Terra, né? Ele fala uma aventura verdadeiramente romântica. Daí o Yuta não acredita nessa história, né? Fala, cara, isso deve ser mentira, tal, enfim. Tem essa inversão aqui, né? Às vezes, né, é a criança que conta a história lá e os pais não acreditam. Aqui, no caso, é o inverso, né? Enfim. Aí o Haruhiko fala, né? Precisamos encontrar provas e tal. Aí tá lá no carro lá, né? O Yuta, né? Vai ficar no carro e tal. Vai esperar no carro. E aí, né? Aí estamos apresentados aí, né, o desenho lá do Haruhiko lá, né? Aí seria que o personagem aqui, né? Que é o Boku. Que é fosse realmente uma pinha voadora, como se fosse uma fada, né? Ali, né? Enfim. Né, recomenda o Boku, fala, né? Não vão encontrar, né? Tão facilmente, né? E aí, né? O Boku ele vai até ali, né? Na tal a floresta lá. Lá, né? Tá falando lá, o Haruhiko tava falando, né? Ali na lenda lá. Da passagem lá que foi, né? Passagem de outro mundo, né? Que o narrador tava falando. E aí lá como se fosse, né? Realmente ali um lugar lá. E aí tem, né, as espadas lendárias do título, né? Que é diferente da versão americana, vou falar mais pra frente, chega lá. E aí tem lá as espadas ali, né? Que na versão americana são, né, os sabres Quasar.
já adiantando, né? O nome, né, da versão americana. Então lá as espadas. Aí tem lá o. Tem o senhor lá, né? Ele fala, né, que são, né, as espadas das as feras galácticas, como falei, né? Na legenda vai aparecer feras galácticas, tá? Enfim. E aí, né, o senhor aí, né, se chama Og. Aí fala que, né, as espadas vão ser entregues aos novos guerreiros, né? E aí a narração, né, fala que, né, o lugar ali onde fica ali, né, é a floresta da galáxia. Aí fala, né, que os habitantes eles possuem um poder chamado Terra. Eles vivem sobre as estrelas. No caso, deve ser sob as estrelas, né, tá? Vai ficar, pô, acima da estrela ainda, né? Enfim, né, no caso é sob as estrelas, né? Enfim, já tá errado aqui a legenda. Tá, em paz e harmonia, né? Então, aí fala, porém, muito em breve essa harmonia irá acabar. É que longe da floresta, nas profundezas do oceano, um terrível mal estava prestes a despertar. É só, né? E aí lá tem dois rapazes lá tão lutando lá, né? Na verdade são dois irmãos, né? E o tá ali de vermelho aqui, né? Vermelho, né? Aqui de calça preta aqui é o Ryuga e o outro lá é o Ryoma. Enfim, aí estão lá, aí o Ryuga lá tá lá labareda lá, né? Tem o poder do fogo, né? E acerta lá o Ryoma. Aí tá lá e aí, né, o Ryoma fala, né, pro irmão dele, fala que, né, o poder é incrível, né, poder da terra, né, esse aí é o poder dos elementos da natureza, né, enfim. E aí, acho que em Changeman tinha também esse negócio de... Changeman era força terrena, algo do gênero. Enfim. E aí, né, o Ryoma fala pro irmão dele, fala, fala que depois que foi escolhido aí como um dos guerreiros, tá? Aí fala que, né, que ele é melhor que ele, né, que é o Ryoma, tá? E aí, de repente, lá o Ryuga lá é agarrado, né? Com a garota lá, agarrado, olha só. Então, que é a Saya, né? Que vai ser aí a Ginga Pink, né? Enfim. A Saya fala, né? Que o festival vai começar e tal. No caso, o festival ali de entrega das espadas, né? Enfim. E aí chegam os outros, né? Chegam os outros que viriam ser, né? Os Gingaman, né? Aí eu ia falar que, na ordem aqui, né? Que aparece aqui na imagem aqui atrás da saia, né? Aqui da esquerda, no caso aqui da imagem aqui parece da esquerda para a direita, né? Então, né? O de azul, né? É o Gouki, vai ser, né? O Ginga Blue. O do meio é o Hayate, que vai ser, né? O Ginga Green. E aqui vai ser, né? O Ginga Yellow, é o Hikaru. Então, aqui nessa versão, né, em Gingaman, versão japonesa, né, o amarelo, né, é um cara. Na versão americana, é mulher. Enfim, a coisa acontece muito, né? Enfim. Nas séries que eu falei aqui, né, em Time Ranger foi assim, né? Amarelo é homem, na versão americana é mulher. E esse aqui é o caso, né? Enfim. E aí, né, o Ryoma fala, né, que é ali, né, a 133ª geração dos guerreiros, né? Enfim. Aí a Saia fala, que comenta, né? Fala que, né, com o Ryoma, fala assim, pô, achei que você tava, né, deprimido e tal, mas vejo que não. Aí fala que, que eles treinaram juntos, né? Mas o Ryoma não foi escolhido, né? Foi o irmão dele que foi escolhido, né? Aí o Ricardo fala, né, que usar o poder da Terra é muito fácil, né? E ainda lá, né? Tem o poder ali, né, de raio, né? Aí solta lá o raio lá, né? Aí o Hayate fala, né, pra não usar o poder à toa, é o poder terra, né, à toa.
Aí tá. Aí vamos lá e aí chega lá o Boku, né? Aí pergunta lá pro Ryoma, né? Fala assim, que não vai lá pro festival, né? A entrega lá das espadas. Aí o Ryoma fala, né, que precisa conseguir comida e tal. Aí o Boku fala que né, conhece um lugar, um bom lugar pra isso, né? Tal. Aí enquanto isso lá igual assim no mundo real, né? Aí tá lá o Yu tá lá, saiu do carro lá e tá procurando o pai dele, né? Procurando o pai dele e tal. E aí, só que aí ele acaba encontrando o carro de novo, né? Ali, né? Tá andando em círculos, né? Tá andando em círculos. E aí, né? Aí chega lá, né? Aí do nada chega lá, né? O Ryoma, né? Tá. Aí o Boku também, né? Aí só que eles foram lá pro lado de fora, né? Enfim. Aí o Ryoma fala, né? Pro Boku, né? Fala que ele não gosta de chegar tão perto da barreira, né? Aí o Boku fala, né? Pro Ryoma, né? Fala, atrás de você. Ah, aí vê lá o Yuta. Aí tá lá o Ryoma esconde, né? O Boku, né? E dá uma afasta ali, né? Com o pé ali, dá um chute lá de calcanhar lá o Boku vai parar lá no outro mundo, né? Enfim, lá na Floresta da Galáxia. E falando nela, né, na Floresta da Galáxia, tá tendo lá, né, a cerimônia lá, né, o festival, como tá na legenda, lá de entrega das espadas, né. É o curioso que, né, lá em Mega Ranger, né, terminou com uma formatura e que começa, em Gingaman começa, como se fosse ali uma formatura, né, a cerimônia ali, entrega das espadas, né. Aí, né, o Og vai lá, entrega lá as espadas, né, a cada um deles, né? E aí fala, né, que a Guerreira do Fogo, né, Ryuga, tá, entrega lá a espada lá pro Ryuga, tá? E assim vai, né? A Guerreira do Vento, Hayate, a Guerreira da Água, Gouki, a Guerreira da Luz, Hikaru, né? Inclusive, né, aí meio que um pleonasmo aqui, né? Porque né, luz em japonês, né, significa Hikari, né? A palavra Hikari. E aqui é o Hikaru, né? Enfim. Aí tá. E aí, né? Aí a Guerreira das Flores saia. Aí tá. Aí o Oki fala, entregou as espadas lá. Aí fala, né? Que todos que possuem as espadas devem viajar até a Montanha Sagrada. Né? Aponta lá pra montanha. Montanha Sagrada. Que lá, né? Vai despertar os lendários braceletes Ginga. E tá lá que é a imagem justamente ali das esferas estelares, né? Enfim, enquanto isso lá ali embaixo lá do oceano, né? Lá no fundo do oceano, na verdade, aí começa a tremer tudo lá, né? Uma coisa está acontecendo, né? Enfim. E aí tá lá de fora, né? Ali da Floresta da Galáxia, lá no mundo real, né? Tá lá o Ryoma lá, né? Fica lá com o Yuta. Aí pergunta a questão da floresta lendária, né, tal. Aí o Yuta fala, né, assim, isso não é nada, né. Estamos na era da ciência, né. Fala, esse de floresta lendária é apenas é conto de fadas, né. Aí o Ryuma fala, né, não estaria tão certo disso, né. Aí fala, estamos aqui, eu vou te contar, né. Enfim, aí na verdade corta pro Og lá, tá contando justamente aí, né, situando o telespectador aí de toda a história aí, né. Ele fala, né, que há 3 mil anos, né, esqueci, momento, senta que lá vem história, né? Senta que lá vem história, vamos lá, literalmente aqui, né, enfim. Há 3 mil anos, a Terra foi atacada por uma terrível escuridão. Os mais temíveis e bárbaros piratas espaciais. Eles se chamavam Barban, que é o nome dos vilões aqui, né? São os Barban. Aí, né, fala, né, que enfrentou os Barbans, né,
Não, 5 guerreiros usando o incrível poder terra. Né? Aí fala, né? A força das poderosas está aqui, feras galácticas. Né? Fala que a união dos poderes e dos corações selou os piratas barba no mais profundo oceano. Né? Então tá lá, né? Então tá lá o oceano lá, né? Tá fundo do oceano, então justamente ali, ali os vilões estão, né? Os bárbaros, né? Aí vai cortar lá pro Ryoma lá e pro Yuta, né? O Yuta pergunta, né, se essa lenda aí é real, né? Então, né, fala, não pode ser, né? Não, ainda não acredita, né? Aí começa a tremer tudo, né? Aí treme tudo tanto no mundo real quanto lá na Floresta da Galáxia, né? Começa a tremer tudo e aí o Og fala, né? Isso é... Então, e aí começa lá a... Ir lá no fundo do oceano, né? Começa lá e... Aí já quebrado lá, né? O selo lá, né? Prendia lá os barbas, né? Então, e aí começa aí a se emergir aí, né? Ali, né? Ali o covil lá dos barbas, né? Enfim, lá o castelo lá, né? Enfim, que é a base lá dos barbas. Aí começa lá, tá? Aí vai lá, emergiu, é tudo lá. E aí somos apresentados aí. Aí são vários aqui dos barbas, né? Enfim. Aí primeiro aqui aqui é apresentado aqui, né? É o Sambash, né? Que na versão americana é Vila Max, né? Enfim, na versão americana ele aparece mais pro meio da série, né? Enfim, aqui já aparece já no começo. Aí tá comemorando lá que o selo foi quebrado e tal. E aí aparece aqui, né? Aí aqui a Xelinda, né? Aqui vamos lá, né? A Xelinda aqui, vamos dizer assim, é o programa da família japonesa ambulante. Porque, né? Coitado aí, né? Esqueceram aí deve ser por causa de orçamento, sabe, né? Que não tem muita roupa pra ela, né? Como é que é, né? Pô, negócio, né? Programa assim é pra criança, né? Vamos, né? Dar atenção pro pai, né? O pai lá tá vendo também, né? Aí bota esse tipo de personagem, né? Aí, vamos lá, né? Enfim, o programa da família japonesa ambulante, né? Então, aí a Sherina, só comentário, ela não aparece na versão americana, tá? Enfim, o restante aqui aparece. E aí também é apresentado, né, aqui é o Battle Bass, que na versão americana é Barbarax, que aí ele aparece justamente e outros também que vai apresentar, inclusive, né, o chefe deles, né? Enfim, ali num arco lá em Lost Galaxy, né? Adiantando, é o arco que dá o nome à série. A série americana. Vou falar mais pra frente sobre isso. Tá. Aí também aparece aqui a Ilias, que a versão americana é Hexuba. Também aparece no tal arco lá, na versão americana. Aqui também aparece o Budo, que na versão americana é Treasure. Esse aparece mais ali no arco. No arco também importante ali de Lost Galaxy, um arco mais ali para o começo, ali o começo da série americana. E aqui os soldados rasos, né, são os Yatoto. Tá? E aí, né, a Xelinda vai aí tá, acaba aí falando com o barril, né, ali, né? Aí pô, tem alguém dentro do barril, né, que falando o Bucates, né? E aí aí pega a espada dela e literalmente lá e é o jogo lá do pula pirata, né? Porque ela enfia a espada no barril lá e sai lá outro bicho lá, né? Enfim, que é justamente o Bucrates, perdão, que na versão americana é Kagler, que ele também aparece por meio lá de Lost Galaxy. Enfim. E aí, apresentada. Outra vou apresentar, né, os chefões todos lá, né? Aí que é o Capitão Zahab.
uma referência aí, né, ao Capitão Ahab lá do livro Moby Dick, né? E que na versão americana é o Capitão Mutiny, né? Então, aí já vou me adiantar logo, né? Falar, é, então toda essa parte aqui, essa apresentação, tudo mais, aqui, isso tudo, essa parte aqui já apareceu na versão americana, lá no arco da Galáxia Perdida, que tem lá o arco que dá, né, o nome à série lá americana. Que é uma série que lá na versão americana é completamente ali por que pareça, por dar um nome à série lá, é um negócio completamente jogado, só para apresentar os vilões de Ginga, mano. Enfim. Mas é isso, né? Falei, alguns apareceram aqui, os vilões apresentados, apareceram só naquele arco, e outros já estavam já em outras ocasiões lá em Lost Galaxy. Mas aqui em Gingaman já aparece lá desde o começo. Eu falei, exceto lá a Sherinda é exclusividade japonesa. Vamos lá. E aí, né, apresenta aqui justamente ali a divisão ali, né? Cada um ali. Ali se fosse ali, né? Estariam os generais ali do Capitão Zahab, né? Os generais do Capitão, né? Enfim. Ali. Eles são divididos ali, né? Porque é aquela coisa, né? Explicando aqui, né? O que vai acontecer na série, né? No decorrer da série, né? Então, cada um desses aí, né? Os 4 aí. Então, aí cada um deles aí acaba mandando um monstro lá, monstro da semana e tal. Aí depois aí o outro vai lá. Aí o outro vai lá e manda os monstros da semana e assim vai. Enfim. E aí começa lá o ataque lá, né? E vai lá, os bárbaros vão pra Tóquio, né? Aí tocar o terror lá, né? Enfim, invadem lá Tóquio lá tal. Os Yatotos lá estão lá atacando Tóquio. E vão lá, né? Os futuros Gingaman, né? Já tá com as espadas e tal. E vão lá. Aí já vão lá pro combate, né? E aí no caso vão pra a cavalo aí, né? Enfim. Aí vão lá a cavalo, né? Enfim, engraçado que os cavalos aí, né, tem lá o capacete ali, né, que é, é engraçado aí, né, tem com já estão já com aí quando você o capacete ali ali que viriam ser, né, os Gingaman, né? Enfim, aí vão lá, né, os Gingaman vão lá já pro combate, né, vão lá pra montanha, né? Aqui o Og tinha falado. O Og já tinha falado da montanha, né? Eles vão lá cavalgando só que aí eles vão pro justamente lá, eles vão lá pro mundo real, né? Passam lá pela barreira, né? Vão pro mundo real, porque então, afinal, né, os Barbas estão atacando Tóquio, né? Enfim, que é no mundo real. Se você não sabe da informação, né? Enfim. Tá, aí o Ryoma vê, né, lá, os futuros Gingaman lá estão lá nos cavalos e tal. Aí vê lá. E aí chegam lá os futuros Gingaman chegam na montanha lá, né? E tem lá, né? Se fosse ali aí tem lá tem lá um totem lá, né? Enfim, em cima da montanha e tal. Aí eles são atacados, né? E aí lá aparece, né? A Capitão Zahab lá e o Bucrates, né? E ali os Yatotos também, né? Enfim. O Bucrates é difícil falar o nome dele, é o Bucrates. Aí fala, né, as espadas das esferas galácticas e tal. Aí fala que são, né, devem ser os guerreiros da geração, né, enfim. Aí começa lá, né, a lutaria e brigação, né, os futuros Gingaman e lá os Yatotos, né, enfim. Então lá, e aí, né, e aí cada um deles vão lá, ali seu poder ali, né, enfim. Chamando poder terra, né. O Ryuga vai lá, tem lá o poder do fogo, né? Solta lá o fogo, né? O Hayate solta lá
é o vento, né? O Golki lá é a água, né? O Ricardo lá é o raio, a Saia lá as flores, né? Enfim. E aí o Ryoma vai lá né, observa lá a luta lá, né? Aí chega também lá o Yuta, né? Aí o Ryoma fala, né? Que são os piratas espaciais Barba, né? Então, e aí então o Zahab fala, né, que ele perdeu a mão dele, aí tem um gancho, né? Pô, pirata mesmo, assim. Aí perdeu a mão lá na última batalha com né, com as feras galácticas, né? Enfim, vamos chamar assim, tá? Que tá na legenda aqui, enfim, apesar de aqui significar feras estelares, né? Tá no título da série, dá o nome à série, mas deixa assim, né? Feras galácticas, né? Enfim. E aí o gancho lá, o gancho acaba atacando lá o Ryuga, né? Aí o Capitão Zahabia lá ataca lá o Ryuga, né? Então, e aí, de repente aparece a cesta lá, é atingido por uma cesta, que é a cesta lá do Ryoma, né? O Ryoma tá lá, chega lá, ele vai soltar lá no fogo lá, né? Só que aí é fraco, né? É fraco lá. E aí o Capitão Zahab vai lá, ele tira lá o gancho, né? Ali. E aí no lugar do gancho vem um canhão, né? Ele aponta lá pro Ryoma. Mas aí o Ryuga vai lá e fica na frente, né? Fica na frente. E aí o Capitão Zahab acaba aí abrindo ali uma rachadura ali no chão, ali, né? Ali, né? E aí o Ryuga acaba caindo, né? Aí fica lá, né? Segurando, né? Aí né, o Ryoma lá estende a mão, né? Né? Irmão, né? Aqui, né? Fica desesperado e tal. Aqui aí o Capitão Zahab vai lá e aí salta o gancho, né? Aí acaba na pedra lá e acaba puxando, né? Pra rachadura se fechar, né? Aí, enquanto isso chegam os outros, né? Chega lá o Budo, o Sambashi, a Ines e o Batobas chegam lá. E aí estão lá, né? Tá lá ela tá segurando, né, o Ryuga, né? Aí fala pro Ryoma, né? Fala, Ryoma, escuta, né? Você possui um incrível poder terra também. O problema é que você não confia em si mesmo. E aí fala pra ele, o Ryuga fala pro Ryoma lá pegar a espada, né? Fala pra pegar e usar, né? Aí o Ryoma nega, tal, não. Mas aí ele acaba pegando a espada. E o Ryuga acaba caindo, né? Aí não tem jeito, acaba caindo, cada vez mais vai ali, aí vai se fechando lá. E aí vai o Ryuga lá antes de cair, né? Sem nenhum incentivo ali pro irmão, tá? E aí o Ryuga acaba caindo. Mas não se preocupem com esse animal, como diz lá o cara na primeira fila. Ele vai voltar aí lá pro meio da série. Enfim. Aí se fecha, né? O cara se fechando lá. E claro que o Ryoma fica, né? Fica lá desesperado, né? Que o irmão caiu lá, né? Enfim. E aqui temos a primeira viragem do Jiraiya aqui, aqui na série. Claro que né, o Ryoma vai lá, fica lá, né? Furioso lá e tal. E aí, solta aí, solta o poder lá de fogo, né? Lá, o Super Saiyajin lá. Tal, e ele solta lá a bareda lá, né? Solta o fogo lá. E aí os Yatos aí viram churrasco lá, né? Enfim. E aí, né? Aí chegam lá aí lá o Totem lá acaba brilhando, né? E também acaba aí, né? Aí soltando fogo lá, né? Ali. As chamas lá, né? Ali, tá ali no. Ali
aí os rostos ali das feras ali estelares, né? E aí eles acabam aí ganhando, né, os braceletes de Ginga, né? Aí com o Ryoma, né, no caso aí, ali assumindo o lugar do irmão dele, né? E aí, né? E aí eles acabam, e aí vão morfar, né? E aí eles morfam lá. E aí viram lá os Gingaman. E aí tem a narração, né? Porque toda vez que eles morfarem vai ter a narração, né? Enfim, aí fala aqui, né? Né? A Gingaman, eles são o esquadrão que protege a galáxia. Aí tá lá o Yuta, né? Tá vendo aquilo lá tudo, né? É pressionado lá, fala que é, né, a lenda é real, então. Aí começa lá, né? A lutar e brigação lá, né? Com os Yatotô, né? Tal. Mas aí, né, o Ryoma vai lá, vai enfrentar o general lá e o Capitão Zahab, né? Vai enfrentar lá, só que aí acaba levando a pior lá com o Capitão Zahab, né? Aquele lá, o Ryoma lá, solta lá, o fogo lá, né? O dedo do fogo dele. Aí vai lá, né? Tá lá, né? Fosse, né, jogo de luta, seria lá o especial lá, né? Tá lá o especial com a espada lá. Aí derrota lá. Derrota lá, né? Os bárbaros, né? Enfim. Só que aí, né, eles vão. Aí eles vão embora, né? Eles vão embora. Aí o Ryoma vai lá, né? Fica olhando pra espada, né? Levando o irmão dele. Aí caiu. Aí os outros, né? Gingaman junta as espadas ali. Aí erguem a espada. As espadas e é assim que termina o primeiro episódio, né? Enfim. Então aí. A gente falar então aí da versão americana, né? Enfim, como é que começa a versão americana? Aí então, aí mais uma vez, aí senta que lá vem história, né? Porque assim, algumas coisas elas são semelhantes nas duas versões, mas tem muitas diferenças, né? Enfim. Vamos lá, né? E a primeira assim, sem diferença assim, na verdade, né, é que Lost Galaxy é a continuação direta de In Space. Eu tinha falado lá, né, no episódio especial lá, que eu falei do final de In Space lá, que aí naquele momento que eu teve lá, né, acabou a Era Zordon, que poderia acabar a franquia. Realmente, poderia acabar a franquia, mas aí continuou, né? Acabou a franquia continuando. E aí, né, Lost Galaxy aqui a versão aqui perdão, a continuação direta, né? Inclusive na Globo, né? Assim quando eu via, né? Na Globo, né? Assim, né, pela primeira vez que eu vi, né? Era Power Rangers na Galáxia Perdida, né? Isso aqui na verdade é só, né? É Galáxia Perdida, né? Enfim, não tem nave Galáxia. Apesar que eles vão para né, o arco da Galáxia Perdida que eu falei anteriormente, que é mais ali pro final da série. Que eu falei, no fim eu também tinha falado que é jogado ali, né? Só para apresentar os vilões de Ginga, né, alguns vilões, né? No caso, por exemplo, Capitão Zahab, né? Que a versão americana é Capitão Mutini e tal. Enfim. E aí eu achava também que a questão que a galáxia perdida que falou que estava na galáxia perdida ali, eu achei que estavam na galáxia perdida por a série inteira. Na verdade foi só por um arco, né? Mas era lá a diferença que eu falei, né? Que eles ficam lá numa colônia espacial ali, que é a Terra Venture. E aí a Terra Venture, né? Enfim, lembra que esse negócio de colonizar e outros planetas aí não é novidade, né? Ali tem. Aí, principalmente com o Elon Musk, tá, as coisas assim, então. Colonizar Marte, as coisas assim, não é novidade, né? Cultura pop já tinha esse negócio, né? Enfim. Blade Runner tinha essa pegada, né? Não era.
Não é Blade Runner, não, era acho que o Vingador do Futuro, né? Total Recall. O do Schwarzenegger, tá? Do remake lá é bem ruim. Mas vamos lá. Então, tem esse negócio. Então, a Terra Venture aí, né? Seria uma questão, né, de uma colônia espacial ali, né? Para ir curar, né, outros planetas, tal, colonizar outros planetas. Essa questão. E aí que sai lá de Angel Grove, né? Enfim, aí tá por isso que eu falei, né? A continuação direta, né? Enfim. E aí, né? Eu viria a ser, né? O Ranger Vermelho, né? O Léo, né? Ele acaba tentando ali viajar na Terra Venture lá, né? Ilegalmente, né? Só que ele acaba aí sempre é barrado lá, né? Enfim. Mesmo que tem o irmão dele lá trabalha ali na GSA, né? Que seria ali ali o ele que manda ali, né? Controla ali, né? A Terra Venture e tal ali, a tripulação, né? Aí o irmão dele trabalha lá e né, outros que viram ser Rangers também. E aí vai lá, né? Dá um jeito lá de chegar lá, né? Tá em Terra Venture lá. Então, aí tem, né, o Book lá, com esse fenômeno, vão lá, o Skull, acaba esquecendo o Skull, né, tal. E aí o Léo dá um jeito lá de chegar lá em Terra Venture, né. Enfim, enquanto isso, então, aí tem as semelhanças com a série original. Então, o lance lá dos sabres Quasar, tudo mais que, né, vira né, as espadas lá, então aí é diferente aqui na questão lá de Gingaman, que tinha lá a geração dos guerreiros, tal, dos Gingaman, tal, que tem aí entregar a espada, tal. Aqui tem lá o conceito lá daquele negócio que tem lá do reator lá, né, Excalibur, tal, de tirar o né, escolhido lá tirar a espada da pedra. E aí aí acontece lá em um planeta, né? Que seria ali para adaptação da Floresta da Galáxia, né? Então, que tem lá a mesma coisa da original, né? Tem uma tribo lá, tudo mais. E aí tem lá, né? Que o planeta, né? Se chama Mirinoi, planeta ali né, de floresta, e tal. E tem lá, né? Que viria a ser a Ranger amarela, né? A Maia. Lembra que é só a de amarela na versão americana, na versão original não é um cara. E aí, né, tenta lá, né, que tem o negócio lá, tentar tirar né, o sábio de Quasar da pedra. E aí chega lá Chega lá o. Ali tem gente interessada, né? Que seriam né, os vilões né, da temporada, né? E que eu tinha falado lá no último episódio de Mega Ranger que a forma monstruosa do Dr. Rineira iria aparecer em Lost Galaxy. E é aqui, né? Justamente aparece lá, né? Que é o nome aqui esse personagem é Fúrio. E aí justamente ali é a forma monstruosa do Dr. Rineira, né? Enfim, ele não apareceu em Space, né, adaptação de Mega Ranger, mas aparece em Lost Galaxy. Mas ele só fica nos primeiros 9 episódios, tá? Não dura muito na série não. E, tá. E aí tem aí trabalha pro vilão, né, ali, né, exclusivo da versão aí americana, que é o Scorpius, né? Aí depois viria a ser a Traquina e tal. Ali embaixo por meio da série e tal. Aí também os soldados rasos, né, que são são os Stingwingers, né, que é exclusivo, né, de Lost Galaxy. Enfim. Então lá, chegam lá, chegam lá em Mirinóis, aí lá bagunça lá, para pegar lá os sábios Quasar. Aí a Maia acaba fugindo, né, lá. E aí acaba aí chegando lá, passando por um portal, né? Enfim. É um portal que vai parar na Lua. Calma aí que eu vou chegar lá. Maia vai lá, corre e vai botar um portal na Lua. Tá. O que tá na Lua nossa aqui, né? Enfim.
E aí, tinha falado lá que o Ranger lá, que viram ser Rangers, trabalham lá pra GSA, né? Então, e o irmão lá do Léo, né? Enfim, o Mike. Então, eles chegam lá eles vão lá para um treinamento lá na Lua, né? Treinamento de combate lá na Lua. Inclusive, né, usando os trajes lá do filme Tropas Estelares, né? Enfim, inspirado, né? Enfim, inspirado, né? Copiado, né? Enfim, do filme Tropas Estelares, né? Enfim, que é um filme assim, até é bem datado, assim, bem tosco assim, mas é divertido, né? Foi há 2 anos antes, né, 1997. Aí chega lá pro treinamento da Lua e tal. Aí o Léo acaba chegando lá também, tá ali, né, disfarçado, né? Aí tem lá, né, tá o. Aí tá lá do Ranger, né? Que virou ser Ranger, né? Tem o Kai, né? Que é seu Ranger Azul, e a Kendricks, né? Que eu falei dela lá no especial, né? Enfim, é muito bem que acontece com ela ali. Eu falei que acontece com ela, né? Mais pra frente na série. Já dando um spoiler lá, né? Que acontece. Já tá aqui. Eles estão lá. E aí acaba aí, estão lá no treinamento, né? E aí chega lá a Maia, né? Lá do portal lá, né? Chega a Maia do portal e a Maia vai lá explica pra eles, fala assim, ó, né, fala, meu nome é Maia, sou do planeta Mirinoid, os Scorpions lá tá querendo lá os sábios e tudo mais, eu chego no meu planeta, tá perseguindo lá tal. Tá, beleza. E aí vão, né? Exceto lá o Kai, né? Eles vão lá de boa, né? Eles vão pra lá. E aí o Kai ele volta pra Terra. E aí. Aí lembra lá da Astro Mega Chip, lá no final de Space que eu falei? Que vai na direção da Terra? Então, a Astro Mega Chip acaba virando um museu. Aí vira um museu. Aí o Kai vai lá pro outro planeta lá, né? E aí que tem lá no. Quem? É lá o mecânico lá, né? E aí conhece lá o mecânico lá, que é o Damon. Que viria a ser o Ranger Verde. Aí tá, o Alpha também tá lá, né? Enfim. Então, essa aqui é a última. É a última aparição aqui do Alpha 6, né? No especial lá de Operation Overdrive teve outro Alpha. Acho que era o 5, né? Volta o 5, né? Enfim. Ah, e no Forever Red lá era outro Alpha, é Alpha 7, tá? Mas o Alpha 6, que chegou lá no Turbo, a última série dele é o Lost Galaxy. Tá. Aí vão lá e acabam indo também lá pro portal lá, né? No caso, lá no espaço. Todos eles chegam lá pra Mirinoi lá, estão lá. Aí estão atacados lá pelo Fúrio, pelos Stigwingers e tal. E aí Aí tá lá, não sabe com as alas, estão lá na pedra. E aí chega o Mike lá, né? Tipo, você defender com alguma coisa tem que pegar a espada. Ele vai lá e tira, né? Tira a espada. Tipo, é de primeira, né? E aí os outros Rangers vão lá e tiram a espada. Que viram ser Rangers, no caso. Tiram a espada e tal. Então, ali eles são os escolhidos ali, né? Enfim. Da gente lá de outro planeta, exceto Lamaia, que é do planeta mesmo, né? Enfim, eles foram lá e tiraram a espada, né? Enfim, suspensão de descrença. E aí, aqui tem a cena da versão original, né? Que era do Ryuga e Ryuma, né? E aqui é a mesma situação, né? Aí abre, né, aí abre lá, no caso, né, o Fúrio lá abre, né, rachadura lá, aí o Mike cai, né? Aí o Léo fica desesperado, aí o Mike dá o sábio pro Léo e o Mike acaba caindo, né? Enfim, a mesma coisa lá do. Aí é adaptação direta, né? Eles acabam aí revirando Rangers e tal. E é assim, né? E aí acabam. E acaba isso aí indo embora lá do planeta lá, enfim. Então é isso, né? Acontece até. Falei bastante aí dos primeiros episódios, né? Que são, né? Aí, justamente aí são duas partes, né? Ali dos primeiros episódios, né? Da versão americana. Então aí.
vídeo vai ficar um pouco longo, né? Por conta disso, né? Que eu tinha que falar, né? Enfim. Mas então é isso. Muito obrigado aí por assistir, né? Aí, essa estreia aqui dessa essa nova série, né? Que eu vou falar aqui nova série no canal, quer dizer, né? Vou falar aí sobre a Gingaman. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem e comentem. Até a próxima.